Quem fala é a Mariene, da Igreja da Cidade Líder, da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Irmãos, eu estou gravando esse áudio de uma revelação a qual o Senhor me deu na madrugada. Uma revelação tremenda que o Senhor me dava. Irmãos, o Senhor me deu uma revelação a qual, irmãos, eu, o Lorival, a Débora e a irmã Irene. Ele, porém, dirigiu um carro e esse carro carregava morto no cemitério, aqueles carrinhos a qual carrega os caixão. E eu, irmãos, estava ali, o Lorival dirigindo e a Irene ao lado dele e atrás dele a Débora e eu atrás da Irene. E ali, irmãos, eu pude contemplar ele numa cidade muito grande. Essa cidade, irmãos, ela era uma cidade que não tinha mais fim. E ali eu podia contemplar, irmãos, ele dirigindo esse carrinho e eu sentado ali juntamente com eles e eles conversando. E eu ali, irmãos, sentada. E uma voz falava comigo, minha serva, observa, minha serva. E eu comecei observando e ele dirigindo e conversando com a irmã Irene e com a Débora. E eu atrás da irmã Irene e a Débora lá atrás dele. E a Irene ao lado dele. E ele dirigindo, conversando. E de repente, irmãos, eu pude contemplar uma cidade que não tinha mais tamanho de soldado. E aquele soldado, irmãos, fortemente armado, de escudo, armado, irmãos, revestido de capacete, aqueles capacetes, proteção. E ali, irmãos, aquele soldado ali, aqueles escudos, aqueles capacetes, aqueles sapatos, aquelas vestes, aquelas armas, tudo na mão, tudo deitado no chão. E ali eu olhava, irmãos, quando eu olhava, eu via aquele soldado no chão, eu perguntava para o Senhor, meu Deus, o que é isso, Senhor? Por que isso, meu Deus? Tanto soldado morto. Esses soldados foram para a guerra e não estavam preparados. E eles morreram. E ali o Senhor falava comigo, não, minha serva. Esses aí são os meus servos, que pregam a verdade da minha palavra. Esse aí, irmãos, é os meus servos, que pregam a minha sã doutrina com sinceridade. E eles estão mortos. E eu perguntava, Senhor, por que eles estão mortos, Senhor? O Senhor falava, sabe por quê, minha serva? Eles estão mortos porque foram barrados de pregar a verdade. Não pode mais falar a minha verdade, da minha doutrina, da minha palavra. Eu dizia, mas por que, Senhor? O Senhor falava, observa, minha serva. E ali ele andando ao redor daquela cidade, dirigindo aquele carrinho, conversando. E ali, irmãos, eu ficava observando e ele passando. E quando passava, eu contemplava as vestes daqueles homens, totalmente, irmãos, transformada. E ali eles tudo caído no chão, morto. E eu falava, Senhor, eles foram para a guerra, perderam a guerra. Por que, Senhor, que eles perderam a guerra? Eles não são soldados do Senhor. E o Senhor falava assim, filha, eles são meus soldados, a qual estão todos mortos. Porque o Lorival e a Irene mataram meus soldados na fé. Barrar os meus soldados valentes que pregam a minha palavra. Eles estão mortos porque foram barrados para não fazer a minha vontade, não pregar a verdade da minha palavra. Eles estão sendo barrados, eles estão sendo impedidos de fazer isso, por isso estão mortos. Eles já estão preparados para a guerra, estão fortemente armados com escudo, mas estão
sendo embarrado, impedido. E o Senhor, irmãos, mandava eu continuar olhando. E quando eu olhava, eu contemplava, irmãos, um caixão, aquele carrinho, bem no lugar que eu estava sentado. E eu perguntava a Deus, o que é isso? Eu também vou morrer, Senhor. O Senhor falava, não, minha filha, esse caixão aí é o caixão do Lorival. E o da Ereni, eles vão descer à sepultura, porque eles não estão pregando a verdade da minha palavra e nem cuidando da minha obra. Por isso vou eu descer à sepultura. Irmãos, foi terrível, irmãos. E eu chorava, falava, Senhor, tem misericórdia das almas, tem misericórdia desses vasos. O Senhor falava, pois eles mataram meus servos que pregam a verdade, barrando para não falar a minha verdade. E eu vou descer eles. E todos que estiver ao lado deles, todos que estiver a favor deles, eu vou descer. Porque eu não estou agradando do que está acontecendo na minha obra. E eu vou descer a sepultura, um por um, daqueles rebeldes que está apoiando o erro, que não está pregando a minha sã doutrina. Por isso eu vou descer a sepultura, juntamente com eles. E eu, irmãos, e o Senhor falava, continua olhando, minha filha, e eu olhava, eu falava, meu Deus, o que é isso? Quanto mais eu olhava, mais eu via mortos. E o Senhor falava, aqueles que não zelar, não viver a minha doutrina, viver só de aparência dentro da minha casa, eu vou ceifar, eu vou descer, para saber que é eu que mando nesta obra, esta obra é minha, é eu que mando. Foi eu que levantei meu servo para levantar essa doutrina, a qual estão transgredindo a minha doutrina. Mas eu vou descer, e todos aqueles que for a favor deles, eu vou descer, para saber que sou eu que mando nesta obra. Essa obra é minha, foi eu que levantei, foi eu que fiz uma aliança com meu servo. E aí, irmãos, o Senhor me levava dentro da sede mundial. E de repente, irmãos, ali dentro da sede eu pude contemplar aquela bateria em cima do altar santo do Senhor. E ali, irmãos, não tinha ninguém dentro da igreja. Quem batia, quem tocava naquela bateria era um demônio muito grande. Ele era imenso de grande. E ele batia naquelas baterias com os pés e as asas. E ali, irmãos, parecia um morcego, parecia um gafanhoto, e era uma coisa muito horrível. E ele ali batia com as asas e os pés naquela bateria, muito contente, dizia, é meu, foi eu que coloquei aqui, e é tudo meu. E eu faço do jeito que eu quero, é tudo meu, foi eu que coloquei. No tempo ali no tempo do servo do Senhor não existia isso, mas ele derrubou, a, transgrediram a sã doutrina do Senhor e colocaram dentro da casa do meu Deus essas coisas que entristecem o Espírito Santo. Irmãos, a bateria não é de Deus, irmãos. Aquele demônio muito feio que batia as asas e os pés, ele pulava de alegria porque estava adorando ele. E aqueles louvores que dizendo eles que é louvor, que louva ali, o Senhor não está naquele negócio, não é de Deus, não é. O Senhor falava, não, não estou, não é eu. É só aparência para o homem, para chamar atenção, mas eu não estou mais. A minha doutrina foi transgredida e eu vou descer à sepultura. Todos os rebeldes que estiver do lado deles, a favor deles, transgredindo a minha doutrina, eu vou descer, porque os meus soldados valentes que pregam a minha palavra e vive, eles mataram, mas eu vou descer. E ali, irmãos, o Senhor me levava mais à frente e eu contemplava o corpo
sendo velado do Lorival e o corpo da Ireni sendo velado. Foi horrível, irmãos, horrível, horrível. Aquela visão que o Senhor me deu, irmãos, verdadeiramente estão barrando os servos e as servas do Senhor que prega a verdade. E aqueles que não tiver na verdade, não tiver firme na rocha que é o Senhor, se conserta. Se conserta, porque o Senhor falou que vai descer. Aqueles que estão cocheando em dois pensamentos, vai descer. Se afirma com o Senhor, porque o Senhor está irado com tanto pecado. O Senhor falava para mim, minha serva, examina Ezequiel 34, aonde fala da lã e da gordura das ovelhas. Em Zacarias 34, em Zacarias 10, que fala que só com os pastores rebeldes eu vou tratar com eles. Por isso, eu deixo essa mensagem no coração dos meus irmãos. Vamos se consertar. O Senhor vai descer os rebeldes tudo da sepultura, irmãos. Vamos se consertar, porque o Senhor falou que vai descer. A ira dele está irado. Ele está irado, irmãos. Porque o povo estão brincando, estão comendo, casando e dando-se em casamento. E não estão preocupados, irmãos, de botar a vida no altar do Senhor. Vamos se consertar, irmãos, porque o tempo é agora, o momento é agora, irmãos. Ai, Jesus. Aqui quem fala é Mariene, da igreja da IPDA, da cidade líder.